E a situação envolvendo o nosso centroavante Gabriel Barbosa, eu posso falar assim para vocês, o caso Gabigol é delicado. Inclusive, Gabigol não esteve tão perto de deixar o Flamengo. Essa informação que acabamos de apurar, né? Destino pode inclusive ser o Corinthians. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre o Oscar, porque o Flamengo parece que realmente aí avalia, né, considerar fazer uma investida em Oscar. Oscar que tem contrato se encerrando agora no final deste ano. Além do Flamengo, o Internacional também está de olho na contratação do jogador. Lembrando, por outro lado, que o Oscar é um jogador que agrada ao técnico Tite. Temos informações importantes. Vamos falar também sobre o nosso garoto, nosso meia atacante Lohan, que entra na mira do Grupo City, meus amigos. Ou melhor, do Manchester City da Inglaterra. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre Mundial de Clubes, hein? Porque o Flamengo já está garantido no Mundial de Clubes de 2025. E segundo as informações que andam circulando, é que os participantes já garantem aí 50 milhões de euros. É isso mesmo. Vou falar sobre isso, trazer todos os detalhes para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo a entrevista que Nicolás de la Cruz concedeu aí à ESPN do Uruguai. Destacou, realmente rasgando elogios às estruturas do nosso Mengão queridão. Flamengo e Fluminense, Vasco e Nova Iguaçu, as semifinais do Campeonato Carioca, situação envolvendo o Maracanã. A dupla Fla-Flu aí barrou o Vasco da Gama. Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense faz uma neste próximo sábado, o jogo da volta, segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. Vasco e Fluminense fazem a outra semifinal no domingo às 4 horas da tarde. E o que está acontecendo nesse exato momento é o seguinte: o Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã, barraram, não aprovaram a partida entre Vasco e Nova Iguaçu acontecer no Maracanã. Vocês lembram que no último domingo o Vasco entrou lá com a camisa, né? Maracanã para todos, estampado na camisa do Vasco, Maracanã para todos, tudo e muito mais. Só que a dupla Fla-Flu é quem administra o Maracanã. E eles insistem em entrar nessa briga. Cara, é insistente o Vasco. O jornalista Vene Casagrande, ele trouxe com exclusividade que a dupla Fla-Flu não aprovou o uso do estádio do Maracanã para o duelo entre Nova Iguaçu e o Vasco da Gama. Assim, o confronto válido pela volta da semifinal do Campeonato Carioca com o Clube da Baixada, no caso Nova Iguaçu, que é o mandante do jogo, né, será disputado aí no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, meus amigos. Tá aí, situação aí envolvendo aí esse jogo aí, tá certíssimo, né? O Flamengo joga no sábado contra o Fluminense. O Flamengo venceu a primeira partida. E agora o Vasco insistente nesse negócio de Maracanã. É Maracanã para todos. Não, Maracanã para todos. É Maracanã para todos. Não existe esse negócio de Maracanã para todos. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre... já falando sobre esse jogo, né? Porque nesse jogo o Flamengo pode aí alcançar uma marca histórica no clássico com o Fluminense já neste próximo sábado, dia 16. Isso porque, segundo o site Fla Estatística, o mais querido marcou ao todo 12.998 gols em sua história. Ou seja, caso a equipe de Tite balance as redes 2 vezes no Fla-Flu deste próximo sábado, alcançaria a marca de 13 mil gols marcados na história do Clube de Regatas do Flamengo. Vale lembrar que nos últimos 2 jogos o Flamengo venceu de 2-0 e o último agora foi o próprio Fluminense. O Mengão queridão 2-0 para cima do Fluminense. Então tem tudo aí realmente para alcançar essa marca histórica, o nosso Mengão queridão. Bom, e mudando de assunto, vamos falar sobre Nico de la Cruz, que concedeu uma entrevista, né, à ESPN do Uruguai e comentou sobre o seu começo de trajetória no nosso Mengão queridão. E olha só o que o Nico falou. Ele falou o seguinte: quando cheguei ao clube no Flamengo, tudo o que eu imaginava, as expectativas que eu esperava, e à medida que o tempo vai passando,
vou me dando conta de onde estou e creio que a infraestrutura do clube é muito surpreendente, disse Nico, e ainda continuou falando o seguinte: sempre imaginei e também tinha o Georgian de Arrascaeta, companheiro da seleção uruguaia, dentro do clube há muitos anos. E ele tinha me comentado o dia a dia e o que é o clube, destacou aí Nicolás de la Cruz. O Nicolás de la Cruz ainda também falou sobre a possibilidade dele seguir sendo convocado para a seleção uruguaia. Ele falou o seguinte: a expectativa é primeiro tentar fazer as coisas da melhor maneira possível no Flamengo e depois chegar à seleção. Se isso acontecer, oportunidade de disputar um torneio tão importante como a Copa América. Destacou aí o nosso meia uruguaio Nicolás de la Cruz, que eu vou falar para vocês que vem arrebentando, né, nesse meio campo do nosso Megão Queridão. Contratação certeira do nosso Flamengo. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Mundial de Clubes em 2025, que o Mengão Queridão já está garantido. Não só o Flamengo, mas também alguns outros clubes aí brasileiros. Situação envolvendo Palmeiras e Fluminense também já estão garantidos. E a informação que está circulando nos principais portais da imprensa europeia é que os clubes que estão aí já garantidos, que vão disputar o Mundial de Clubes, a FIFA vai pagar 50 milhões de euros só pela participação e pode ainda arrecadar ainda mais passagem de fase, né? Passando primeira, segunda fase, aí vai arrecadando mais ainda. O Gabriel Reis, ele trouxe até aqui com exclusividade o seguinte: embora a FIFA não tenha confirmado, muitos veículos de imprensa europeus garantem que a entidade pagará 50 milhões de euros, cerca de 271,8 milhões de reais, na cotação atual, apenas pela participação das equipes no Mundial de Clubes de 2025. Além disso, os times receberão um pagamento extra por cada fase que avançarem. Caso a informação se confirme, o Flamengo já teria garantido a premiação de 50 milhões de euros, podendo lucrar ainda mais com avanços nas fases da competição. O mais querido garantiu sua vaga na competição ao conquistar a Libertadores em 2022. Além do Flamengo, Fluminense e Palmeiras também estão garantidos como representantes do Brasil no Mundial de Clubes, meus amigos. E aí, 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais, 271 milhões de reais aí, já nos cofres, só por estar já garantido participar. E ainda pode arrecadar ainda mais na passagem de fase aí durante a competição. Isso vai ser muito bacana se realmente se confirmar essa informação. Bom, mudando de assunto, a gente falar sobre aqui Igor Jesus, porque a informação que recebemos é que o destaque de Igor Jesus contribuiu para a transferência de Thiago Maia para o Internacional. Isso porque a diretoria do Flamengo entendeu que Igor Jesus pode dar conta do recado caso seja necessário, por exemplo, quando Eric Pulgar não estiver à disposição, ou seja, convocado, ou até mesmo aí, como já passou agora 2 dias, né, lesionado. Então Igor Jesus é um garoto, um jogador que passa confiança, um garoto mais com a maturidade, e jogador já de 25, 24, 28 anos aí, realmente aí muita maturidade. O garoto Igor Jesus está de parabéns aí, o Tite vem utilizando muito bem esse garoto. Bom, por se falar em garoto, vamos falar sobre o nosso garoto Lohan, de apenas não, ainda vai completar 18 anos, tá? E segundo o portal Mundo Rubro-Negro, o Manchester City da Inglaterra tem o desejo de contratar o meia atacante Lohan do Flamengo. O atleta, que completa 18 anos em julho deste ano 2024, tem contrato com o mais querido até 2025 e a multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros, ou seja, 271,8 milhões de reais na cotação atual. Ainda segundo o portal, o staff de Lohan teme que o jovem chegue a um acordo com o Manchester City e seja emprestado para outro clube do grupo City. Vale destacar que no final do ano passado, o jornalista Fabrício Romano informou que o Manchester United e o Chelsea, também da Inglaterra, tinham interesse na contratação do jovem rubro-negro, ou seja, porque o grupo City, ele compra, né, o jogador. Vamos dar um exemplo: o Manchester City chega, aí comprar o Lohan, aí empresta para outro
clube que faz parte do Grupo City, um clube lá que está na segunda divisão, um clube que não tem muita visibilidade, é o que o empresário, o jogador teme, é isso aí. Só vamos ver o que deve acontecer. Até o momento ainda não chegou proposta oficial no Flamengo, mas segue aí o interesse do Grupo City. Lembrando, hein, que o Mundo Rubro-Negro trouxe essa informação, mas eu venho aqui falar para vocês que desde o mês passado, ele não falou detalhadamente qual o clube, mas que havia clubes interessados no jogador, que foi o Fabrício Lopes, baita jornalista Fabrício Lopes, trouxe essa informação desde o ano passado, eu me recordo aqui, tá? Tá aí agora vindo à tona. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre Oscar no Flamengo, 32 anos, ainda dá pra queimar uma lenha no Mengão, queridão? Segundo a revista Colorada, vale lembrar que o Internacional também está de olho, mais precisamente Eduardo Cudê, técnico internacional, que é a contratação de Oscar, mas segundo a revista Colorada, o Flamengo está de olho na situação de Oscar e poderá considerar uma nova investida para sua contratação durante a temporada atual. O talentoso meio-campista tem contrato com o Xangai Port da China. Até o dia 30 de novembro deste ano estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do final de maio, já que decidiu não prosseguir sua carreira no futebol chinês. E aí, nação, o que vocês acham? Realmente valeria a pena? Lembrando que Oscar é um nome que agrada ao técnico Tite, mesmo apesar com 32 anos, aí já está com 32 anos, mas o Tite ainda vê em Oscar realmente um atleta que pode agregar muito ainda no Flamengo, né, durante a temporada. Então vamos ver o que deve acontecer. O contrato de Oscar acaba no final do ano, dia 30 de novembro, né? Possivelmente só em janeiro, chegando de graça. O Flamengo não vai pagar, né? Claro que o Flamengo não vai pagar aí para tirar o Oscar, o cara já com o contrato acabando. Então vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui, vamos falar sobre Gabigol, porque a situação do Gabigol, eu vou falar para vocês, é delicada nesse exato momento. A renovação de Gabigol caminha lentamente, esquecidamente, eu posso falar assim para vocês. O Fabrício Lopes, ele trouxe até aqui o seguinte: Gabigol cada vez mais perto de deixar o Flamengo. Descontente com os desdobramentos sobre sua renovação, o jogador pode parar no Corinthians. E por que eu falo para vocês que a situação de Gabigol é delicada hoje? Porque no dia 18 agora, dia 18 agora de março agora, acontece o julgamento de Gabigol. E esse julgamento de Gabigol envolvendo aquele caso antidoping ainda lá desde abril de 2023, né, pode inclusive mudar radicalmente a carreira do atleta. Caso realmente seja, né, punido pelo STJD, Gabigol pode ser suspenso, aí pegar uma suspensão de 2 a 4 anos de suspensão fora dos gramados. O Flamengo usa com cautela nesse exato momento. Gabigol afirma que tem sim, né, provas que comprovam que ele realizou exames, que ele não dificultou a realização do trabalho dos oficiais. Então assim, é uma situação delicada nesse momento. Gabigol for suspenso dos gramados, o Flamengo terá que suspender o contrato de Gabriel Barbosa e ainda por cima, né, depois da suspensão do STJD, vai para o CAS. Depois do CAS, o CAS vai definir se realmente vai condenar o Gabigol por 2 a 3 anos de suspensão. Se caso realmente aconteça, daí então o Flamengo cancela o contrato de Gabriel Barbosa, né? Porque infelizmente acontece assim. Então, mas vamos torcer para que dê tudo certo. O caso de Gabigol é delicado, tá? É delicado. Gabigol é um ativo que traz receita absurda para o clube, mas o seu contrato está se findando. Se Gabigol deixar o Flamengo hoje, eu acredito que Gabigol sim já deu retorno. O Flamengo já teve retorno sim com o que investiu em Gabriel Barbosa. Então vamos ver o que deve acontecer e torcer para que dê tudo certo. Se tiver de ir para o Corinthians, bom, que a gente vai fazer, né? Torcer, boa sorte para ele e vamos esperar esse dia 18 aí. No dia 18 também acontece o sorteio da Copa Libertadores da América para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então promete ser um dia agitado, então vamos torcer para que seja tudo tranquilo e se resolva tudo da melhor forma possível, beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, de agora foi isso, daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês,
Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.